Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje a gente vai pintar algumas tulipas numa proposta que segue a proposta das últimas semanas. Que é trabalhar com uma possibilidade de pintura mais livre, mais solta. E acho que vai ser um exercício muito interessante, principalmente para a gente testar a textura da tinta, tá? Então, olha só, vou trabalhar com um pincel maior. Esse aqui é o número 2 da Da Vinci, série 498. E eu vou trabalhar com o ponto da tinta mais intenso, olha só. Eu vou começar com um ponto muito leitoso, olha só. Esse é o carmim. A ele eu vou acrescentar um pouquinho do Veridian. Eu tenho uma cor mais escura e intensa. Então, é com essa tonalidade, pincel bastante carregado, que eu começo essa minha experimentação. Então, o que eu tô pintando aqui? Teoricamente, as áreas mais escuras da flor. Então, é muito importante que a gente, se você sentir necessidade, tenha algumas referências, se você, quiser, pode ser interessante. Tenha 2 potes de água também para trabalhar. E o que eu vou fazer aqui é puxar com a água um pouco mais presente agora, ó, pincel mais molhado. E a minha ideia é que a gente brinque um pouco com a fusão dessas cores. O laranja pode entrar para esquentar um pouquinho a composição. Então, é muito sutil a presença dele, mas pode ser bem legal. E eu gostaria que vocês reparassem que eu costumo deixar algumas pequenas áreas em branco, de uma forma bem intuitiva nesse primeiro momento. A gente começa a marcar um tiquinho, ó. Aqui, como tá tudo muito molhado, ainda vai difundir tudo. Ficar muito misturadinho. E vou brincar um pouquinho com essa água para que ela se expanda em alguns pontos que eu desejar aqui. Por que esse tipo de prática é interessante? Porque ele nos obriga a lidar com a ausência da forma contida, né? Então, eu preciso me virar aqui. Gente, é meu cachorro, tá? Tá fazendo esse barulho, né, bolota? Então, eu preciso lidar com esse acaso, eu preciso lidar com esse desenho mental, né? E isso é muito bom. Uma dica interessante quando a gente vai fundir 2 elementos, ó, é começar pela água. E depois eu venho trazendo a cor. Ó, posso voltar na mesma lógica do miolo, tá vendo? E à medida que eu vou pintando, eu vou descobrindo efeitos interessantes aqui, que se eu fosse programar demais, talvez eu não perceberia. Por isso eu gosto tanto da pintura solta. Eu acho que ela nos traz essa deliciosa surpresa, assim, à medida que ela vai acontecendo. Uma história interessante aqui é o seguinte, você não ficar voltando na pintura. O máximo, ó, acrescentar mais contraste onde você sentir necessidade, entre as flores aqui. Fazer alguns pontos de maior contraste. Muito importante que a gente cuide da mancha, né? Para que ela não espalhe demais, para que a gente consiga ter o mínimo de controle aqui. E a gente vai brincando com essas formas, imaginando como estariam essas flores
dentro de um contexto de jardim. E elas vão surgindo, né? Na verdade, eu não programei aqui, vou fazendo a coisa conforme eu sinto que é interessante. Mas sempre pensando no quê? Nos contrastes, nas possibilidades. Enquanto ainda tá molhado, a gente pode voltar um pouquinho. Um exercício muito gostoso. Pode-se começar também, olha só, pela umidade do papel. Aqui a gente já vai ter um efeito um pouco diferente. Talvez um pouco mais controlado, né, em relação à luminosidade, e que é algo importante também. Então, esse exercício é interessante para que a gente teste caminhos. Então, em alguns momentos eu começo com a tinta mais intensa, em outros eu começo com a água, e assim eu vou experimentando para entender o que é que faz mais sentido dentro da minha dinâmica de pintura. Então, é uma oportunidade de a gente olhar para o nosso jeito de pintar. E não necessariamente seguir o tutorial da Lu, né? Mas experimentar. Então, a gente vai fazer um jardinzinho aqui bem simpático de tulipas com esse intuito de experimentar. Então, aqui vocês vão perceber, às vezes vai acontecer uma mancha que você não gosta, e aí você pode pensar no caminho que você percorreu para chegar naquela mancha, por que você não gostou, o que foi que aconteceu. Outra coisa muito bacana da gente fazer nesse exercício é testar as habilidades, né, e possibilidades do nosso próprio pincel. Então, usá-lo como uma ferramenta importante e necessária para a gente descobrir, por exemplo, ó, que uma folha, ela pode ser feita de uma forma muito sutil, olha só, com movimentos muito rápidos, mais assertivos, talvez, e que tudo pode se conectar de alguma maneira. Então, muitas vezes, pode ser que um de vocês nem goste tanto da pintura muito solta, mas tê-la como um recurso é algo muito bacana. Mesmo para pintura hiperrealista, você ter o recurso dessa pincelada mais solta, mais orgânica, é lindo, né? De você mesclar com uma proposta mais real, né? Muito bonito a gente conseguir esses efeitos. Então, assim, é uma busca interessante para um tipo de trabalho que pode ser extremamente rico. Então, eu sugiro que vocês façam com diferentes flores também, não só a tulipa, mas outras tantas, que podem nos agregar aqui em relação a esse estudo. Então, eu vou mesclando. Eu poderia testar fundo nessa aula especificamente, eu não vou experimentar. Eu vou secar um pouquinho. Quem for secar com secador, é interessante que no final coloque o ar frio para o papel não ficar quente na continuidade, tá? E agora, com um pincel um pouquinho menor, eu vou trabalhar melhor os volumes. Então, também não quero exagerar, mas quero contrastar um pouco mais.
Então, olha só, é uma chance que eu tenho de delimitar melhor os espaços, de dar mais sentido, né, para essa composição, para a forma daquilo que eu tô propondo. Então, a gente começa a pensar nessa profundidade, em como que ela pode acontecer. Super levinho também, aqui bem soltinho, né? O jeito de elaborar isso, ó. Explorando o máximo do meu pincel também. E agora, talvez com a pintura, com a tinta mais levinha, só conduzir melhor e delimitar melhor cada espaço. Tinta muito leve, tô usando um pouquinho de laranja. Tô um pouquinho mais quente aqui pra aquecer o tiquinho. Olha lá. Entre as flores, então a gente vai criando essa dinâmica. Pequenos volumes que a gente pode sugerir aqui. Então, é um estudo muito rico, no sentido de a gente tentar materializar um pouco do que está na nossa cabeça, né? E de uma maneira que eu não tenho a precisão do desenho, então eu preciso lidar com essa liberdade. E sugiro que vocês façam mais de uma vez, porque é uma prática que a cada vez revela algo novo, algo diferente. Eu vou compartilhar com vocês alguns estudos que eu fiz antes de fazer essa aula. São bem estudos mesmo, feitos no verso dos meus papéis, olha só. São estudos muito interessantes, porque cada um deles me revela alguma coisa, né? Fui pensando no tipo de conduta que eu ia trazer na técnica, como que eu ia conduzir vocês, se eu ia trabalhar a fundo ou não. E optei por não trabalhar, para simplificar um pouco o processo. Mas quero, né, que quem se sentir apto, experimente, teste, faça do jeito que achar interessante. E mostrando que existem muitos caminhos dentro dessa possibilidade de pintura. Isso é algo que eu sempre vou dizer para vocês aqui, porque eu tô, assim, absolutamente distante dessa proposta, né, de que só tem uma forma de pintar, só tem um jeito de fazer, isso é certo, isso é errado. Então, eu sou muito da experimentação, vocês sabem disso, vocês veem isso nos meus trabalhos. E o meu convite é sempre esse, que vocês deem mais um passo. Saiam da zona de conforto, experimentem um pouco mais, testem algo novo, algo que às vezes vocês não estão muito acostumados. Tudo isso revela e ajuda a gente a enriquecer o nosso repertório de pintura, tá bom? Então, espero que vocês pratiquem, façam os exercícios, escolham flores diversas para trabalhar. Eu fiz aqui tudo em uma camada só, né? Esse efeitinho final foi só um detalhe, mas a intenção aqui não era detalhar, não era trazer textura, nem nada disso. Era mesmo trabalhar a conexão, essa noção, né, da construção da forma através da mancha. Então, é um exercício muito bom pra gente aumentar o nosso repertório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!